Pronto, aí tá gravando, vamos iniciar a aula hoje. Boa tarde a todos, sou o Mauro, né? Sou aqui da UFOPA. E o assunto da nossa aula 3 vai ser dimensionamento de sarjetas. Todo mundo entende o que... Todo mundo sabe o que é uma sarjeta? Sim ou não? Sim, eu pelo menos. Então, o que eu estiver falando aqui não é novidade, né? Então, beleza. Então, vamos passar para frente. Para o dimensionamento da sarjeta, a gente vai precisar saber algumas coisas, né? Primeiro, qual é o caminho que as águas pluviais vão fazer na região urbana? O certo, né, na região urbana é as águas partirem de um loteamento, de um terreno, né, um terreno na cidade. Então, digamos que seja um loteamento. Esse loteamento pode estar ocupado ou não ocupado. O que vai gerar é a demanda das sarjetas e das bocas de lobos. Qual é a demanda que eles têm que atender? É escoar, né, a água proveniente de precipitação. Essa precipitação, ela vai atingir o lote, né, ou a casa, enfim, e ela vai ser captada aí por alguns dispositivos e deve ser mandada para a rua, né? Essa água aí pluvial pode ser mandada para a rua. Então, o esquema, né, o caminho que essas águas percorrem são o seguinte: vir do telhado, né? Telhado, praça, essas coisas, qualquer terreno em geral, né? Por exemplo, vai ter chuva, vai cair aqui no telhado, conduz para a calha, né? A calha conduz para uma tubulação que vai mandar para a rua. Então, vai para as vias públicas, né? E essas vias públicas vão ter as sarjetas. Vão ser essa região bem aqui, né? Que está próxima aqui ao meio-fio. Todo mundo consegue compreender qual é a diferença de meio-fio para sarjeta? Sim ou não? O meio-fio vai ser uma estrutura que vai ficar junto ao passeio público, né? Paralelo à via e junto ao passeio público, que é a calçada. E a sarjeta é essa parte de baixo aqui que eu pintei. Beleza? A sarjeta vai receber essa água que é proveniente das casas, dos loteamentos, e vai ter que conduzir para algum lugar. Esse lugar para onde elas vão conduzir serão as bocas de lobos. Depois as galerias, né, que vão coletar essas águas. Nada mais é do que a tubulação ali de água pluvial que passa na rua, né? E essas galerias vão enviar para o sistema de macrodrenagem, que pode ser formado por galerias maiores ou canais. E essas galerias maiores ou esses canais são responsáveis por conduzir isso até um corpo receptor, que vai ser um rio, uma lagoa, enfim, qualquer coisa. Bom, uma bacia de detenção, retenção, enfim. Tá tranquilo isso aí? Todo mundo consegue compreender? Sim ou não? Sim, sim, professor. De Sim, boaça, sim. né? De boaça. Boa. Tranquilo demais. Então, para o dimensionamento disso, a gente vai ter que saber algumas coisas. A gente vai ter que ter alguns conhecimentos de hidrologia e de hidráulica, certo? Por que de hidrologia? Hidrologia está ligado ali com o escoamento natural, né, Conhecer, da água da chuva, certo? Quer falar alguma coisa? conhecer as bacias, né, professor? Não entendi. Conhecer as bacias, né? Tá ouvindo? Você pode falar de novo, por favor? Conhecer as bacias do Ah, ambiente. sim, conhecer as bacias. É exatamente isso. Só que na área urbana, as bacias elas vão ser um pouco diferentes, né? Vão ser os lotes. Os lotes vão direcionar a água para uma rua, né? Mas geralmente os lotes têm 4 ruas, né? Que contornam ele ali. Então uma parte vai para cada uma dessas ruas. Mas a gente precisa saber qual é a contribuição. E essa contribuição da hidrologia é saber a precipitação. Então, a gente vai ter que saber a área de captação, que seriam as microbacias, tá? Nesse caso, seriam as microbacias. Período de retorno, lembra aquele negócio que eu te falei? Que é saber de quanto tempo a gente vai dimensionar chuva, né, e tal. Ah, vai ter uma chuva de tantos milímetros, que ocorre a cada 10 anos, 50 anos e tal. Tem um tempo de concentração que a gente vai ter que adotar.
e coeficiente de runoff, né? Ou deflúvio. O que que é o coeficiente de runoff? Vocês se lembram? Não, professor, não lembro, não. Ó, o coeficiente de runoff, gente, é o seguinte: a água da chuva ela vai atingir uma superfície, certo? Imagina que essa seta representa a água da chuva e essa linha na horizontal é a superfície. Se toda essa água que caiu aqui infiltrar, né, passou tudo para o solo, o coeficiente de runoff é zero, beleza? Tudo que caiu infiltrou. Agora imagina que tudo que caiu escoou. Aí o coeficiente de runoff é 1, tá? Então esse coeficiente ele sempre vai estar entre 0 e 1. E ele vai representar qual é a taxa ali de infiltração ou de escoamento, tá bom? Então quanto mais próximo da unidade, mais escoa essa superfície, ou então aquele material. Tá beleza? Então a gente vai precisar conhecer. Por quê? A água da chuva, ela vai escoar em diferentes materiais, né? Por exemplo, dentro do lote. Se esse lote tiver uma parte que é grama, então tem que saber o runoff da grama. As sarjetas, elas são de qual material? O material é feito de sarjeta? Concreto. Concreto. Então tem um coeficiente de runoff do concreto. O que a rua tá ligada também contribui para a sarjeta, né? A rua. Então, essa parte das ruas aí, ó, que vão escoar, também tem que levar em conta. Também tem o coeficiente de runoff lá, que pode ser concreto, asfalto, né? Enfim, depende de qual material que está pavimentado a rua. E o método de estimativa de vazão. Por quê? A gente precisa determinar a vazão de projeto, beleza? Que vazão vai ser essa? Como é que calcula a vazão? Velocidade vezes área. É ou não é? Sim ou não? Ou volume, né? Bacana? Volume dividido. Isso aqui não é dividido, tá? Por tempo. Como é que a gente trata quando a gente está trabalhando de chuva? A gente faz assim, ó, choveu tantos milímetros. O que que significa isso? Sei lá, choveu, sei lá, 50 milímetros aí em Santarém. O que que significa isso, gente? Precipitação. Isso, aí se eu quisesse calcular a vazão, como é que eu faria? Pegava o espaço, né? 50 Isso, milímetros. Tempo. É um metro multiplica pela... quadrado. Pois é, por exemplo, tem uma zona, né, onde a chuva vai cair. Vai ser uma área. Então tá caindo chuva aí. Esses milímetros seriam a lâmina d'água. Então é como se eu tivesse um prisma. Dá para compreender? Seria um prisma aqui, sei lá, 50 milímetros. Quando você fala, geralmente esse I, que é o índice de pluviosidade, ele é dado 50 milímetros e diz quanto tempo durou a chuva. 50 milímetros por hora, né? Então, para você saber a vazão, basta multiplicar, né, a rigor, termos grosseiros aqui, multiplicar essa lâmina d'água pela área onde está escoando, né? A área onde está sendo atingida a chuva, aí você vai ter a vazão. Dá para compreender? Sim ou não? Sim. Beleza. Agora, isso é a parte da hidrologia, para saber a vazão ali que vai cair, né? E essa vazão que eu tenho que mandar embora. Tranquilo? Agora eu tenho que ter alguns conhecimentos hidráulicos, né? Que é da parte de escoamento. Na hidráulica, você geralmente estuda hidráulica 1 e 2, geralmente. Na hidráulica 1 você aprende condutos forçados e na hidráulica 2 você aprende condutos livres, né? Qual ali a pressão é atmosférica. Nesse caso de condutos livres,
você precisa calcular vazão também, né? Que é a vazão que vai escoar por uma determinada seção onde a água ou o fluido está passando. Quais são os parâmetros hidráulicos que a gente precisa conhecer para dimensionar uma seção aí que esteja no regime de condutos livres? O que eu preciso saber? Você concorda que tem uma diferença de escoamento se essa água está passando em cima do solo, se ela está passando no concreto e se ela está passando na grama? E tem uma diferença de escoamento? Sim ou não? Sim. Tem, né? Então, saber o tipo de material importa para a gente. Outra situação é o nível de alagamento da sarjeta. O que é isso, gente? Nível de alagamento é o seguinte. Por exemplo, a água que está escoando, ela vai passando ali pela sarjeta. Mas há algumas situações que essa lâmina d'água ela começa a atingir a rua, né? A rua que você está drenando. Você acha que isso é bom ou é ruim? Tipo, ela alagar a rua. Pode alagar a rua? É péssimo, né? Por que é ruim, doutor? Me diz aí uma consequência de... Vai causar um transtorno para a população, né? Alagar a rua aí. Alagamento de rua pode causar problemas no se é pavimentado na pavimentação, né? Da infraestrutura, das vias públicas, entre outros. Exato, né? Pode atrapalhar tanto o pavimento, mas quanto pode provocar acidente. Vocês já viram falar de aquaplanagem? O que é aquaplanagem? Né? Veículo aquaplano. Quando tem uma lâmina d'água ali, nem precisa ser grande, né? E o veículo já, então não pode ter lâmina d'água ali, concorda? Outra situação, a gente consegue para atravessar a rua se tiver alagado? Atrapalha o pedestre, né? O pedestre não vai conseguir chegar do outro lado, digamos assim. Então a gente tem que saber o nível de alagamento ali que eu vou adotar para o dimensionamento da sarjeta, que a água pode passar um pouquinho da sarjeta. A gente vai adotar um valor para isso. E os parâmetros hidráulicos que eu preciso saber? Eles estão ligados com a geometria da seção, a geometria do canal, que no caso o canal aqui vai ser a sarjeta. Quais são esses parâmetros? Vocês lembram? Vocês lembram de falar num negócio chamado área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico? Lembram disso? Então são os parâmetros geométricos aí que a gente vai precisar saber, né, que vão ser as regiões que vão estar sujeitas ao fluxo de água. Então são os parâmetros hidráulicos que a gente vai precisar conhecer, tá bom? Essas hipóteses e simplificações de cálculo é justamente essas equações, né, de vazão, igualar as vazões. Aí a gente vai adotar fatores de segurança e tal, né? Você vai, vou dimensionar para uma chuva um pouquinho maior do que eu acho que vai ter. Pode ser, né? E a otimização de parâmetros hidráulicos para minimizar escavações, né? Então, essa parte aqui, ó, de escavação, a gente não vai ver hoje, que a gente vai ver só sarjeta, mas quando for traçar a rede, né, a gente vai ter que colocar essa rede dentro do solo, você concorda? Então, você tem que saber ali qual profundidade máxima você consegue escavar, porque não dá para fazer, colocar tubulação muito profunda, né? Porque você vai carecer o processo por causa do escoramento das cavas. Tá beleza? Critérios de projeto que a gente vai fazer. Quando você vai fazer um projeto, é conveniente que você padronize algumas coisas. Ou você acha interessante. Imagina que você está construindo um loteamento, né? E você vai fazer o sistema de drenagem lá das sarjetas. Você acha interessante cada rua ter um tipo de sarjeta? Um tamanho? Sim ou não? O que você acha? Não. Por que é Tem uma ruim? isso não tem, professor? Oi? Tem uma normativa para isso, né? Tem, do DENIT. A gente vai mostrar aqui alguns tipos, tá bom? Então tem que ser padronizado. Posicionar as bocas de lobo. Todo mundo entende que é boca de lobo? Sim, né? Bueiro ali, essas coisas. Você sabe de quanto em quantos metros tem que colocar um bueiro? Hoje a gente vai aprender
qual é a distância máxima que pode ter um bueiro em relação ao outro, né? Uma boca de lobo, tá? Eu coloquei aqui boca de lobo, eu escrevi aqui BL, porque na aula às vezes vai aparecer esse BL. Então, BL é boca de lobo. O traçado da tubulação. Você acha que você pode passar uma tubulação dentro dos lotes das pessoas? Sim ou não? Vai lá, conversa comigo, gente. O que você acha, Pauliane? Acho que não, né? Por que não, doutor? Por que que você não faria? Por exemplo, ah, não pode passar dentro do lote, mas por que que você não faria? É antiético, proibido. Não sei se tem algum dispositivo, alguma lei que permita, assim, caso de uma emergência, não tem por onde passar, se tiver espaço, passar, né? Pelo lote do cidadão. Não sei como é que funciona. Ah, eu não sei te falar isso também, mas você poderia, a rigor, passar sim. O grande problema é ter alguma manutenção, né? Imagina que se teve algum problema na rede, né? Quebrou, tem vazamento. Aí você vai ter que entrar dentro do lote. Imagina que a tubulação está passando por baixo da casa. Complicado, né? Então é para evitar esse tipo de problema. Porque, por exemplo, metrô passa embaixo das casas, né? Pode, só que passa muito profundo. Então, esses seriam esses problemas. Então, o traçado da tubulação sempre vão acompanhar as vias, tá, gente? Sempre você vai adotar o mesmo alinhamento das ruas. Aí, o que que você vai ter que tomar cuidado? É saber qual vai ser a região que é montante e a região que é jusante. Tá tranquilo? Aí, posicionamento de nós. Esses nós, gente, eles vão ser as uniões dos traçados de rede. Imagina que tem uma rede numa rua, vai unir com outra. Aí tem um nó, né? Aí vai ter um dispositivo lá, hidráulico, que a gente vai colocar nesse nó. A gente vai aprender mais para frente, tá? E os requisitos de escavação e recobrimento de condutores, né? Ou de condutos, que a gente vai ver mais para frente. Então, para hoje, o que que a gente vai precisar saber? A parte de hidrologia e esses parâmetros hidráulicos aqui, chamado área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico. Tá tranquilo? Vocês lembram disso? Não lembra, vai ter que dar uma olhadinha no livro, tá? Mas bora lá. Os elementos compõem a rede, né? A rede lá, como eu mostrei para vocês, sai da casa e vai até um corpo receptor. Aí tem a parte inicial, que é a microdrenagem, né? Que é sarjeta, boca de lobo e tal. Então a gente vai começar isso, a aula de hoje, trabalhando com a microdrenagem. Tá beleza? O que que compõe a microdrenagem? Meio fio, né? Sarjetas, sarjetões, boca de lobo, condutores, caixa de ligação, poste de visita e galerias. O que que a gente vai aprender hoje? Até aqui, ó. Sarjetões. A sarjeta e o sarjetão é o mesmo procedimento para dimensionamento, só muda a geometria. Beleza? Então, nessa imagem aqui, ó, você consegue mostrar aqui, ó, dá para ver ó, o que que é o meio-fio, que é a guia, né? Que fica aqui junto da calçada, do passeio público. E a sarjeta, essa região que eu pintei aqui de amarelo, que é por onde a água vai escoar. Dá para perceber isso, gente? Sim ou não? Tranquilo? De boaça, né? Mó legal. Mó tranquilinho nisso aí. Agora imagina o seguinte, olha aí como eram as ruas antes, né? Essa primeira foto aí tem a foto da BR-254. Na época era paralelepípedo e tal. Tá vendo aí como é o formato? Eu até fiz de vermelho aí, mais ou menos para mostrar a seção da rua, né? Então o que que acontecia quando chovia? Essa água que se concentrava no centro da via e escoava, né? Para o ponto de cota mais baixo, que é o que acontece aí geralmente nos nossos casos, né? Não é isso que acontece? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Só que esse escoamento se dava pelo centro da via. A gente chamava que tinha um fio de água, né? Isso aí não é o que a gente faz agora. Como é que faz o escoamento agora das vias? Nas laterais, não é? Então, o que que foi? Migrou isso aqui para os lados, ó. Aonde ia escoar essa água. Ficando semelhante a isso aqui que eu estou mostrando aqui agora, né? Ficaram os meios fios. Então, como dividiu em duas partes, ficou em meio fio de água. Por isso que o nome é meio fio. Tá tranquilo? Dá para compreender? Sim ou não?
Sim, dá sim, professor. Então, as vias, né, as atuais, elas vão seguir algumas padronizações. Eu vou ter uma seção transversal, que nem essa daqui, ó, que eu estou mostrando aqui em cima, e geralmente ela vai ter duas inclinações transversais, ó. Essa inclinação transversal para a via, em geral, é 3%, tá? 3%, 5% no máximo. E as sarjetas, que são essa região aqui, ó, elas podem ter a mesma inclinação da via, certo? Ou pode ter uma inclinação maior, tá bom? Pode ter uma maior. Você acha que isso aqui pode ser muito inclinado? Não pode. Por quê? O pessoal que dirige aí, né, quando vai estacionar, às vezes não tem aquela faixa aqui, né, no lateral. Então, às vezes, a pessoa estaciona em cima da sarjeta. Se isso aqui for muito inclinado, pode provocar algum acidente, o carro ficar engatado ali. Então, essa inclinação aqui é controlada. Tá suave? Dá para compreender isso? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Então, nessa segunda imagem aqui, ó, dá para ver o meio-fio, do jeito que tradicional que vocês vão ver nas ruas, né? E as sarjetas, tá bom? No caso, essa via aqui é uma via de pouca movimentação. Mas dá para ver que o ponto mais alto é lá atrás, né? E o ponto mais baixo é aqui mais próximo da nossa tela. O outro elemento vai ser os sarjetões. Qual a diferença do sarjetão para a sarjeta? É que a sarjeta tem um meio-fio, né? E o sarjetão não tem. O sarjetão ele é como se fosse duas sarjetas juntas. Dá para compreender isso? Como fosse, ó, imagina que aqui é uma sarjeta e aqui é outra sarjeta. Se vazar num encontro de ruas aí e tal. Tem em Santarém isso? Tem ou não? O que vocês acham? Vocês já viram Santarém? Fala, rapaz. Tem ou não tem? Acho que tem alguns desses bairros novos agora aí, né? Onde foi pavimentado aí. Ó, tem nos bairros antigos aí, lá perto, sabe a Fopa Rondon, né? Ali tem aquela rua, acho que chama Frei Ambrósio ou Antônio Justo, uma das duas. E lá tem isso aqui, certo? Só que não é tão bonitinho assim, né? O cara fez o asfalto, aí tem um buraco aqui, ó, que é por onde riscou, né? E tem um asfalto de novo. Isso aqui era para ser um sarjetão. Só que a rua aqui, ó, tem um declive. Até quando você passa de carro, se seu carro for muito baixo, bate ali. O certo era ter algo semelhante a isso. E às vezes tem esses sarjetões entre vias. Por exemplo, imagina ali sei lá, a Mendonça Furtado. A Mendonça Furtado tem um canteiro central, né? Se esse canteiro central fosse muito grande, às vezes você pode usar um sistema de drenagem no próprio canteiro central. Isso aí também vai ser um sarjetão. Dá para compreender? Dá para ver aqui Aqui embaixo na nessa. BR tem A BR tem. backfire. É. Ó, aqui nessa foto de baixo, esse sarjetão aqui tá bonitinho, né? Tipo, o carro passa aqui suave. Então, a água escoa aqui de boa, né? O veículo passa também. Então, os sarjetões eles vão ser canais de seção triangular, situados nos pontos baixos no encontro de leitos de várias vias públicas, certo? Então, geralmente, encontro de vias. O que a turma faz quando não quer fazer isso? Às vezes, você faz com que esse ponto aqui da via seja mais alto e ele direcione para as outras vias, tá? Aí você não precisa usar o sarjetão. Então, vai depender do traçado da via, se você vai ter que usar isso ou não, tá? Nem toda vez tem que usar. Vocês mesmos podem comprovar isso aí na hora que eu perguntei se tinha em Santarém. Você não vê isso em todos os cruzamentos, é ou não é? Por exemplo, o cruzamento que tem ali entre a Borges Leal e a Cuiabá. Tem isso? A Tapajós e a Cuiabá também. Não tem, né? Por quê? Esse ponto aqui é mais alto. Então ele direciona assim, ó, como se fosse fazer olhando por cima, né? Isso aqui é o ponto central do cruzamento das vias, então é como se fizesse isso aqui, ó. Cada uma dessas partes direciona para uma rua, né? Por exemplo, tá aqui a outra rua. Aí essa rua recebe e direciona para os lados. Dá para compreender? Sim, sim. Beleza? Então,
Nem toda vez tem que usar. Então, o procedimento de dimensionamento que a gente vai aprender é o mesmo, tá? O mesmo que usar para sarjeta, você usa para cá. O que muda é só a área. A fórmula é a mesma. Na sarjeta tem um meio fio, né? Então, essa aqui é a área que interessa, a área molhada. E no sarjetão, são duas sarjetas, digamos assim. Aí essa aqui seria a área molhada, tá? O que interessa é só essa área. Tá suave? Tá de boa? Tranquilo, né? Então, olha, pelo manual do DENIT aí, de 2010, tem alguns esquemas de sarjeta. Eles vão escrever assim, MFC. MFC significa meio fio de concreto. Tá beleza? Meio fio de concreto. Acho que aqui é meios fios, não? Meios fios. Acho que é no plural os dois. Meios fios. Vou apagar aqui. Tá, essa borracha é tensa. Então, o que que vai interessar para a gente? Tem a seção aqui, né, de concreto, esses pontinhos aqui, tudo concreto, e essa pontilhada vai ser a zona que vai alagar. Então, essa área aqui que vai ficar molhada quando tiver que escoar. Beleza? É tranquilo calcular essa área? Sim ou não? Hein, gente? É tranquilo calcular essa área? É a área de um triângulo, né? Então, todo mundo consegue calcular. E aqui vai ter a definiçãozinha aqui que é meio fio, o que que é sarjeta. Todo mundo consegue reconhecer isso? Aqui vai ter uma geometria. Essa geometria, gente, vocês vão padronizar quando for fazer o projeto de acordo com esse manual do DENIT, que é para zonas urbanas. Tá beleza? Você sabe o que é DENIT? O que é o DENIT? Todo mundo conhece o DENIT? Pô, vocês estão aí, gente? Então, você, Estão por Tá. aqui. Eu vou parar de ficar perguntando se está entendendo. Se não estiver entendendo, você Por me aqui, pergunta. estão por aqui. Tá, você me pergunta. Então, olha, o que que a gente tem que fazer? Quando você for fazer um projeto de infraestrutura urbana, é conveniente que essa região que é a sarjeta, ela seja o mais liso possível, né? O mais liso possível para não dificultar o fluxo. Há situações em que a rua, por exemplo, isso aqui que é bloco, né? Bloquete, em que os bloquetes chegam até aqui o meio-fio, né? Então, a região que vai ser a sarjeta é bloquete. Isso acaba dificultando ali o fluxo de água, né? Porque tem umas ondulações e faz com que perca energia. É ou não é? Então, pode ser que ocorra alagamentos. Então, o que que você tem que fazer? Quando for fazer projetos, evitar que essas zonas de sarjeta sejam do mesmo material da via. Sempre seja um material mais liso, né? Concreto ali mais sarrafiado, mais polido. Em geral, gente, essa inclinação aqui das sarjetas, ela pode ser até 20%, beleza? Até 20%. Por quê? Acima de 25% você pode causar acidente de trânsito. Mas em termos práticos, geralmente essa inclinação, ó, for para uma via de pouco fluxo e tal, você acompanha a inclinação da via, que é de 3 a 5%. Tá tranquilo? E são parâmetros que você vai ter que adotar para o projeto. Então, veja que a seção de uma via de pavimentada, né? Então, uma seção tipo para pavimentação. Vai ter a calçada, né? Meio fio aqui que está com 15 centímetros. Beleza? Meio fio dos dois lados. Em que a inclinação aqui da via, né? Essa inclinação aqui, ó, é de 3%. Vou trocar essa caneta. E essa inclinação aqui é de 3%. Então, essa zona aqui que vai ser a sarjeta vai ter a mesma inclinação. Então, no seu projeto, você que vai adotar isso.
você vai ter que especificar, ó, você vai querer usar 3% ou vai usar maior? Como é que eu vou saber se eu posso usar 3% ou se eu tenho que usar maior, gente? Por que que eu posso usar, eu teria que usar uma inclinação maior do que a da via? Fala para mim. Que situações? Hein? Se a vazão for muito alta, eu tenho que aumentar a seção, concorda? Se eu aumento a seção da sarjeta, se eu quero aumentar a seção da sarjeta, eu posso aumentar a inclinação. Você concorda que essa seção aqui, por exemplo, digamos que aqui tem 3%. Se for a mesma geometria, a mesma largura. E essa inclinação aqui tem 20%. Você concorda que aqui passa mais água do que na de cima? Sim ou não? Sim, professor. Então, você vai só mexer nessa inclinação se a sua vazão for muito grande. E você tem aqui escoar uma vazão muito grande e você não quer colocar muitas bocas de lobos uma próxima à outra. Tá beleza? Então, você pode aumentar. Mas se a sua vazão for pequena, você usa a mesma da via. Tá tranquilo? Aí, ó, tem os caimentos de água para as sarjetas. Por exemplo, nessas duas imagens aí. O que que tem de diferente nessas duas imagens? Fala para mim. Qual é a diferença das duas Sarjeta imagens? meio fio. Meio Uma fio, tem né? sarjeta e a outra não tem meio fio. Exato. E em relação aos terrenos, os lotes? Por exemplo, na imagem da esquerda, né? É uma via aí que tem uma zona urbanizada e tal, tem mais árvores ali e tal, mas tem meio fio. Então, esse meio fio, junto com a sarjeta, vai conduzir a água para a Boca de Lobo. Tá bem aqui, né? Tá uma Boca de Lobo aqui. Agora, no do lado, não tem meio fio para conduzir, né? E essa água vai para onde? Você tá vendo Boca de Lobo? Sim ou não? Tá vendo Boca de Lobo na imagem da direita? Não, professor. Não tem. Para onde que essa água vai ter que ir, então? Esses terrenos aí, Vai ter laterais. que ir para os terrenos, né? Então, essa água vai infiltrar. Então, na hora que você for calcular o escoamento aqui, as condições vão mudar, né? O escoamento para ali vai ser de terra, né? Ou então solo ali e tal. E saber a área que você vai considerar como zona de escoamento, provavelmente vai ter uma lâmina muito pequena, enquanto que no outro eu posso ter uma lâmina maior, até para ver que aqui é um pouquinho mais inclinado que a via. Todo mundo consegue perceber que aqui está mais inclinado que a via? Sim, sim. Olha aqui a inclinação da via e tal, né? Então, ó, essa área seria a área que seria molhada. Tá suave? Então, veja, pensando bem agora. Por exemplo, eu tenho sarjeta aqui e tenho sarjeta ao longo de toda essa via. Por que que vocês acham que é necessário colocar as bocas de lobo? Por que que eu não mando só a sarjeta e mando ela embora lá pro final mesmo? Só a sarjeta. Por que vocês acham que tem que colocar a boca de lobo? Vocês imaginam por que que tem que colocar uma boca de lobo aí? Quebra a força da água, né? Acho que não, mas tá por aí. Eu acho que se você pensar um pouco melhor, você vai me dar a resposta certa. Diminuir um pouquinho a Diminuir o volume de água. É diminuir o volume de água. Lembra A aquele carga negócio dos final, né? alagamentos? Exato. Então, por exemplo, tudo que está antes dessa boca de lobo vai ser captado por ela. Então, essa parte aqui, depois da boca de lobo, vai contribuir para outra. Dá para compreender? Então, tudo que vem aqui, ó, a água que vem aqui, ó, chega nessa boca de lobo e não passa para cá. Dá para compreender? Então, o risco de alagamento é menor. Então, qual vai ser nosso objetivo aqui nessa aula? É descobrir qual é esse comprimento que eu tenho que ter entre uma boca de lobo e outra. E esse vai ser o comprimento crítico de sarjeta, que é a capacidade máxima que a sarjeta vai conseguir conduzir a água sem provocar alagamento. Tá entendido? Hein, pessoal? Sim, Tá Sim, bom. Então, continuando aqui professor. com o caimento das águas. Aqui tem outro caso, né? Nesse canteiro aqui ele é inclinado, dá para ver que ele é inclinado. Então, por exemplo,
essa sarjeta aqui, ó, ela está numa cota mais alta do que essa outra. Concorda? Dá para compreender isso? Então, o que que aconteceria se eu não tivesse uma boca de lobo aqui, ó, nessas regiões? Essa água seria tão intensa que ela ia atingir a via e ela poderia passar para essa outra. Concorda? Isso. Então, esse dimensionamento de boca de lobo vai levar em conta isso. Então, na hora de fazer esses projetos, gente, você vai ter que dar uma olhada no traçado da via. Não é simplesmente, vou colocar a boca de lobo à torta e à direita. Vou colocar 10 aqui. Não. Vamos pensar. Beleza? Aqui, ó, dá para ver que esse tamanho dessa sarjeta aqui é grande? Você concorda se quanto maior isso aqui, maior pode ser a distância entre as bocas de lobo? Sim ou não? Sim, Acho né? que sim, professor. Sim, sim. Então, nessa situação bem aqui, ó, vocês sabem o que que é isso aí? Como é que chama esse negócio nas estradas? Quando você vai fazer uma curva, não sei se você já percebeu, mas o seu carro fica meio inclinado. Se você está de carro, de ônibus, enfim, o veículo que você tiver, fica meio inclinadinho, porque a via é inclinada. Isso aí chama de superelevação. Então, se você tivesse que colocar um meio-fio aí, um sistema de sarjeta, você ia colocar em qual dos lados? No mais alto ou no mais baixo? Por quê? Eu trouxe essa primeira imagem aí para tu entender como é que funciona. É bem exagerado, né? Nas nossas rodovias não é assim. Acho que, Qual no, ponto? acho que no mais baixo, né, professor? Para onde tende a água aí. Isso. Não adianta você colocar sarjeta lá e meio-fio na parte alta. Não vai ficar água ali dentro. Concorda? A água vai escoar para o ponto mais baixo. Então você não precisa colocar. Tá vendo essa imagem aqui de baixo? Você tá vendo que não tem meio-fio nem sarjeta aqui nessa região? Que é a parte mais alta. Então, você não vai colocar. Enquanto que lá para trás, ó, aqui, ó, tem meio-fio e sarjeta. Tá tranquilo? Dá para compreender isso aí? Aonde posicionar, como é que vai? Então, esse conhecimento aí você vai ter que saber, tá? Você vai ter que analisar o projeto ali e verificar como fazer. Tá tranquilo? Ok. Boa? Então, beleza. Então, agora a gente vai começar a entender um pouquinho aí sobre os comprimentos drenagem, né? Ou então os comprimentos das sarjetas. Tá vendo essa primeira imagem aí, que tem uma pessoa passando no meio da via, né? E os dois lados da via estão alagados? Se você quiser, tá? Se você quiser, claro, o projeto é seu. Você pode considerar esse tamanho aqui como a largura da sua sarjeta. Isso, em termos de projeto, é bom para ti, não é? É bom, porque a distância entre uma boca de lobo e outra vai aumentar bastante, né? Se você puder usar todo esse tamanho aí como comprimento de sarjeta, né? Seria ideal. Mas qual é o problema disso? Você acha que uma pessoa consegue atravessar essa rua aí, de um lado para o outro? Sim ou não? A pessoa está andando lá no meio, né? Não está nem na calçada. Não pode, né? Então, qual tamanho você acha que seria um tamanho legal para considerar? Que essa é a escolha tua. Os tamanhos máximos, gente, que você vai adotar, ó, máximo, é de 1 metro, certo? 1 metro. Não quer dizer que a sarjeta tenha 1 metro, mas você pode considerar 1 metro com o comprimento da rua para sua zona de escoamento. Só que 1 metro, você acha que é fácil para um idoso passar? Por exemplo, está chovendo, o cara quer atravessar a rua. Você acha que ele vai conseguir? Ou então uma criança? O que que você acha? Você acha que pode ser perigoso? Pode cair e tal? Sim ou não? Acho que pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Então, gente, esse comprimento aí, ó, o comprimento ideal que você vai colocar vai depender do seu público que vai passar ali, né? Então, vamos dimensionar um tamanho pequeno. Por exemplo, que uma pessoa idosa, ou então uma criança consiga dar uma passada, né? Esse tamanho aí é ideal, digamos ali, tão próximo do que é aceitável,
é em torno de 40 centímetros. Então, para o dimensionamento das sarjetas, você pode adotar 40 centímetros, se for uma via, tipo, num bairro, né? Agora, se for, por exemplo, uma BR, aí você pode adotar um pouco mais, tá beleza? Você pode adotar um pouco mais, né? Porque não vai ter tanto fluxo ali e tal, enfim. Ou então uma via que tenha várias faixas, tenha acostamento, pode também, tá legal? Então tá gravado aí que 40 centímetros que você vai adotar, termos médios, você pode aumentar se quiser, mas em geral, adotar esse valor. Então, como é que a gente vai fazer o dimensionamento? Tudo isso está ligado com vazão. Então, nessa imagem aí, ó, que eu trouxe aqui para vocês, tem duas inclinações. Tem essa inclinação na transversal e vai ter a inclinação longitudinal. Você consegue perceber a diferença dessas duas? Sim ou não? Hein, pessoal? Qual a diferença da inclinação longitudinal e da transversal? Gente, se tu não sabe, me fala, rapaz. Não tem problema. Exemplo. Vou voltar aqui. Pedir uma coisa. Uma imagem aqui boa para isso. Tá vendo aqui essa rua? Né? Essa inclinação aqui, ó, é a inclinação transversal. Beleza? Sim ou não? Esse ponto aqui da rua é mais alto do que esse. Esse aqui é o ponto mais baixo, esse aqui é o ponto mais alto. Então, isso aqui tem uma inclinação na longitudinal, certo? A diferença de cotas aqui. Dá para compreender qual é a diferença da inclinação longitudinal para transversal? Sim ou não? Sim, professor. Show de bola, tá? Então, é isso que a gente vai levar em conta na hora de dimensionar lá, usar aquelas equações, tá? Então, essa de inclinação longitudinal tem sido do comprimento da rua. Então, ela vai ser esse izinho bem aqui, ó, para os dois casos. Essa equação aqui de cima é a mais geral, que aprendi na hidráulica, equação de Mane, né? Que usa área molhada e raio hidráulico. O raio hidráulico, ele é a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Beleza? Caso você precise aí. E essa equação de Isard nada mais é do que uma modificação dessa de Mane, que já não usa mais o raio molhado, nem a área molhada. Já usa só a inclinação longitudinal, né? E a inclinação transversal, que vai ser dada por esse Z aqui, que seria o inverso. Então, Z, ele é 1 sobre I transversal. Tá beleza? O inverso disso. Tá tranquilo? Dá para compreender isso? E o Y aqui, ó, essa altura aqui, ó, da área molhada. Esse é o Y aqui também. Tá tranquilo isso aí, gente? Todo mundo consegue usar essas fórmulas aí? Tem dificuldade ou não? Se tivesse que calcular isso aí. Primeiro, o tamanho da sarjeta você vai ter já na geometria do projeto, concorda? Sim ou não? Né? A inclinação da rua você vai ter lá com as cotas topográficas ou no projeto de estrada de rodagem, de pavimentação. No projeto geométrico. Então vai ter lá também. E é só calcular a vazão. Esse N aqui vai depender do material que vai ser feito a sarjeta ali, né? Para o concreto, esse N é 0,18. Para o asfalto, é 0,16. Por que eu estou te dando esses dois? Que é que geralmente você vai usar. Não entendi. Falou alguma coisa? Não, professor, não. Desculpa. Tá. Concreto é 0,18 e o outro 0,16? 0,16. É... Aí, por exemplo, aqui está a via, né? Então, por exemplo, essa região aqui é concreto. Aí, digamos que você vai levar até mais, sei lá, 20 centímetros aqui.
quer que seja 20 também. E aqui vai ser asfalto. Beleza? Então, eu vou ter um N ponderado, né? Um N ponderado. Vai ser, por exemplo, o N do concreto vezes a largura de concreto, mais o N de asfalto vezes a largura de asfalto. Tudo isso dividido pelo L de concreto mais o L de asfalto. Ponderado, aí você pode usar um N só, tá? Coeficiente aí de Manning. Tá tranquilo? Essas vazões vão dar em metro cúbico ali por hora, por segundo, depende das unidades que você entrar. Tá beleza? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim, sim. Boaça isso aí. Todo mundo consegue usar essas fórmulas. Alguma dificuldade? Isso é só a aplicação dessas fórmulas da hidráulica aí, vocês já viram, né? Só a aplicação delas. Aí, outros elementos das bocas do sistema de microdrenagem vão ser as bocas de lobo. Hoje a gente não vai dimensionar as bocas de lobo, mas é preciso que a gente conheça. Então vai ter alguns tipos, né? Eu vou ter uma boca de lobo que vai ter engolimento lateral, né? Que seria esse daqui, ó. Então, tipo, a entrada de água aqui é na lateral, na direção do meio-fio. Ou a outra que é um gradeamento, né? Pode ser grade, um ralo, como se fosse um ralo. E tem algumas situações que essas duas coisas são combinadas. Dá para compreender? Então, tem a grade e tem a entrada lateral. Então, pode ser desses três tipos. Às vezes, você pode ter uma boca de lobo perto da outra. Digamos que só uma boca de lobo não é suficiente para engolir toda a água proveniente das sarjetas. Então, às vezes, você pode colocar mais de uma. Pode ser? Dá para entender isso? Então, geralmente, a gente pensa em boca de lobo, quando a gente está trabalhando, né, que ela vai ter uma tampa, né? Não é isso que a gente está? Pensa. Quando ela é desse tipo de grade, ela não tem tampa. Você está vendo aqui, ó? Não tem aquela tampa. Então, isso aí também é boca de lobo ou bueiro. Tá suave? E aí vai ter tampa, geralmente, essa que tem entrada lateral. Tá suave? Dá para compreender? Deu, Você consegue professor. Deu perceber certo. por que que essa aqui tem tampa, essa daqui não tem? É para manutenção, né? Por exemplo, eu tenho que limpar essa boca de lobo, não dá para eu limpar por aqui pelo lado. Eu tenho que tirar aqui em cima para limpar. Enquanto que essa daqui eu posso tirar a grade, né, e limpar. Tranquilo? Dá para compreender? De boa, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no processo de drenagem é saber onde posicionar essas bocas de lobo. Então, aqui tem duas situações, né? Vocês estão vendo aqui. Esses tracinhos aqui mais escuros, esses retângulos mais escuros, são as bocas de lobo. Então, tem uma situação que eu vou dizer que é correta e uma situação que é incorreta, tá? Aí eu quero que você pense qual o problema da situação correta e da incorreta, né? Problema não, qual é a diferença? Você consegue perceber quais são as diferenças? Da situação correta para a situação não correta? Sim ou não? Como é que é? Não, eu não estou entendendo, mas eu já vou falar aqui, tá? Então perceba, gente, se o fluxo de água vem assim, ó, nesse sentido, você concorda que essa boca de lobo vai parar ele? Então ele vai parar aqui, ó, concorda? Então esse seria o limite. A mesma coisa para cá, se viesse para cá, enfim, qualquer jeito. Pararia aqui, né? Tranquilo ou não? Aí a água que vem para cá, né? Pois digamos que ela chega e vai para cá para essa boca de lobo, só dessa região. E o que vem daqui não vai, né? Digamos. Então, qual é a vantagem disso? É que essa zona aqui, ó, essa zona central, ela não alaga. Dá para compreender? Por que posicionar as bocas de lobos assim? Aí você pode querer, vou baratear o projeto, colocar bem aqui no cruzamento. Qual o problema disso?
Se a direção do fluxo de água for aqui, vai vir água nesse sentido? Tipo, aqui é a cota mais baixa e aqui é a mais alta. Vai vir água nesse sentido? Não. Não, né? Então, por exemplo, essa região aqui, ó, ela não contribui para essa boca de lobo. Vem só para cá. É ou não? Aí aqui, tá, vai entrar na boca de lobo, né? E aqui? Aqui vai entrar, né? Parte, e o que passa na rua vai passar. É ou não? Então vai passar água aqui, dessa rua toda. Ó. Imagina que é a rua toda. Aqui. Passa água aqui. A mesma coisa vai acontecer para cá. Então essa zona aqui, ó, ela começa a ficar alagada. E aqui é um ponto de encontro, né? Então vou ter uma soma de vazões, você concorda? Sim ou não? Aí, os melhores posicionamentos é colocar sempre antes da faixa de pedestre, que nem tá aqui, ó, tá vendo? Essas setinhas que estão mostrando aqui, ó, são a posição da boca de lobo. Tá vendo? Ela é antes da faixa de pedestre, em todos os casos. Por quê? O pedestre tem que passar aqui, né? E não está alagado. Sim ou não? É ou não é? Então, essa posição você vai colocar aí. Então, seus comprimentos de sarjeta vão estar entre essas bocas de lobo. Tá de boa, gente? Tá tranquilo? Então, ó, dá uma olhada nessas imagens aí, ó. A primeira imagem é o processo correto, que nem eu te mostrei ainda há pouco. As bocas de lobo aqui, ó, tá marcando que essas setinhas estão antes das faixas de pedestre. Beleza? Estão antes das faixas de pedestre. Nas outras, tem alguns problemas. Essas partes que estão de vermelho são as zonas que estão alagadas, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Nessa situação aqui, ó, tem boca de lobo, tá chegando aqui, ó, e parando, né? E tal. Aqui é a mesma coisa. Chega aqui. Só que nessa região não tem boca de lobo. Então essa água vai daqui para cá, digamos. Então ela começa a atingir essa região aqui, né? Fica passando em cima da faixa de pedestre. Dá para perceber? Sim ou não? Mesma coisa aqui. Agora imagina a situação que eu não tenho nenhuma boca de lobo, ó. Não tenho aqui, nem tenho aqui. Então essa água passa direto, né? Passa direto por aqui. Ela está alagando aqui a faixa de pedestre. Olha a zona que tem para o pedestre passar, né? Primeiro ele vai ter que chegar aqui e depois passar de cima da água de novo. Se tiver uma enxurrada aí, você acha que pode levar um pedestre? Sim ou não? É, pessoal. Sim. Pode acontecer esse tipo de situações. Então, o correto posicionamento das bocas de lobo vão levar em conta isso. Beleza? Então, perceba. Aqui tem um esquema, né? Isso aqui é uma rede de drenagem. Tá bom? Então, os BLs são as bocas de lobo e o PV são as postos de visitas. E essas linhas aqui, ó, são as galerias, tá bom? Dá para compreender isso? Então, as linhas mais escuras são as galerias, que são o quê? Tubos de concreto. Sabe aquelas manilhas de concreto que estão enterradas? A gente vai aprender mais para frente. Então, qual é a contribuição? Sarjeta, né? Manda água para boca de lobo. Boca de lobo manda para as galerias, beleza? E as galerias vão conduzir para um corpo receptor. Tá suave isso aí? Sim ou não? Professor, Diga. esse, esse posto de visita seria aquela tampa, que ela Sim, é é de aquela ferro? tampa. Aquela tampa, que nem Ah, a que tá. tem na Certo. capa do slide aí. Isso, Certo? certo, É que certo. fica no centro aí da rua. O pessoal chama de bueiro, né? Mas são os postos de visitas. Esse serve para manutenção, tá? Você entra lá nesses postos de visitas. Então, o que que a gente vai aprender a dimensionar, gente? É a distância entre um bueiro e outro, né? Primeiro a gente vai determinar qual é o comprimento crítico para poder colocar os bueiros. Então, essa distância entre um bueiro e outro a gente vai chamar de comprimento crítico de sarjeta. Tá suave? Dá para entender? Vai gravar isso? Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Todo mundo está vendo aí, ó, na direita tem a imagem de um loteamento, né? Tem uma quadra, na verdade. Peguei uma quadra. Essa quadra aí tem 26 lotes. Suave? Sim ou não? Aí, ó, quando você vai fazer o projeto,
Quando você vai fazer o projeto, você tem que dividir essa quadra em partes iguais, né? Por exemplo, vou chutar aqui, tá? Estou fazendo meio aleatório. Ver se vai certinho. Você está vendo aí que formou 4 regiões? Cada uma dessas regiões vai ser uma microbacia, que a gente vai chamar. Tá, beleza? Microbacia. Então, por exemplo, digamos que fosse essa. Eu teria que pegar as contribuições de todos os lotes e mandar para essa rua aqui, para essa sarjeta. Tá suave? Sim ou não? Hein, gente? Sim. Então, quantos lotes tem aqui, em geral, né? Tem alguns, digamos que tenha 6, né? Tem 6 lotes pegando aí, mas não tem 6 completos. Então, o que que a gente faz? Vou pegar um lote aqui, você vai repetir esse procedimento para todos os outros. Ou então você faz essas áreas aí, como eu te falei, né? Se quiser. Acho que é mais simples no projeto. O que que vai acontecer? Esse lote, digamos que seja o lote 22. Aí está aqui o lote 22. Beleza? O lote 22 vai fazer o quê? Ele vai pegar a água que vai cair no telhado, né? Água da chuva. Essa água vai ter uma água que vai cair aqui na região, sei lá, jardim, na região do terreno, e vai mandar essa água para a rua. Beleza? Essa água que vai para a rua, ela vai ter uma contribuição, né? Então, por exemplo, como é que eu vou saber a área, né? A vazão que esse lote manda para a rua? Como é que eu faria isso? Você concorda que eu preciso saber a área dele? Sim ou não? Hein? A área do lote vai ser o quê? A frente, né? Comprimento vezes a largura. Sim ou não? Gente, o que que Sim. tá acontecendo? Tá. O que tá acontecendo com vocês? Vocês estão calados demais. É... Ó, comprimento vezes largura. Então, o que que eu vou precisar? Vou precisar da contribuição desse lote. Qual é a contribuição desse lote? Do fundo dele até chegar na sarjeta. Isso a gente vai chamar de profundidade do lote, né? E a meia largura da via. Tudo isso a gente vai chamar de profundidade média da bacia de contribuição. Tá beleza? Então, ó, vai sair daqui, ó, do fundo do lote, e você vai pegar até uma parte da via aqui, ó, que você considera. Quanto que você vai considerar da via? Lembra aquele negócio? Ah, é 40 centímetros? Não, não sei. Ah, vai ser, sei lá, 1 metro. Então, você que vai escolher. Então, é a profundidade do lote mais esse espaço, mais a largura da calçada também. Então, a área que você vai considerar é essa. L, né? Vai ser esse L aqui, vezes a testada do lote aqui, sabe? Testada. Que é a frente. Então, por exemplo, se esse lote aqui tivesse 10 metros e fazendo aqui, ó, a calçada mais o meio-fio tivesse 1,80 m. E você vai considerar aqui como região que vai drenar na sua sarjeta 50 centímetros. Então, o seu L seria o quê? O L seria 50 mais 1,80 mais esse comprimento do lote. Digamos que esse comprimento do lote tivesse, chutando aqui, tá? 30 metros. Então, seu L seria o quê? 30 mais 1,8 mais 0,5. Dá para compreender 32 isso? metros e meio, né, professor, no caso? 32 metros e 30. Isso, exato. 32 metros e 30. Então, a área de contribuição desse lote seria 32 metros e 30 vezes a largura, 10, né? Isso aí dá 323 metros quadrados. E esse valor, você vai multiplicar pela precipitação que cai ali. Lembra aquele izinho lá que eu te comentei dos conhecimentos de hidrologia? Com isso, você teria a vazão que o seu lote contribui para a bacia. Dá para compreender isso? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim. Suave. Então, o que que você acha que a gente tem que fazer?
A contribuição dos lotes, ela tem que ser igual, maior ou menor do que a capacidade de vazão da sarjeta. A da sarjeta é aquelas fórmulas que eu te mostrei ainda há pouco. O que você acha que tem que acontecer? A capacidade do lote tem que ser maior ou menor que a da sarjeta? A contribuição ali, no caso, de todos os lotes. Tem que ser maior ou menor? Tem que ser menor, né? Tem que ser menor, né? A sarjeta tem que ter capacidade de conduzir essa água para algum lugar. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai ter a nossa solicitação, digamos assim. Qual é a solicitação? É a contribuição do lote, né? Dos vários lotes. Tipo, a água que chega a água que vem da chuva cai no lote, tem os diferentes materiais que tem ali e manda para frente. Beleza? Isso tem que ser menor ou igual à capacidade da sarjeta. Então, com base nisso, a gente vai calcular o comprimento crítico de sarjeta. Então, dá para entender de onde que vai vir a vazão que o lote contribui para essa bacia? Sim ou não? Todo mundo entende que eu vou ter que calcular a área, e essa área vai ser em função desse comprimento aqui, dessa profundidade de contribuição, né, que é chamada de L, que vai depender das situações que tem aqui, beleza? Vezes a precipitação. Lembra lá no início que eu mostrei? Ó, calcula a vazão assim, precipitação vezes a área. A área vai vir daqui. Tá suave? Dá para entender? Se não estiver dando para entender, me fala. Tô agoniado aqui que você não fala nada. Tá, vou passar. E para calcular a precipitação, né, que são os fatores hidrológicos, tu vai ter que ter a intensidade dessa chuva em milímetro por hora, milímetro por segundo, enfim, né? Então você vai ter essas curvas IDFs, que a gente vai chamar, tá? Que vai depender de cada lugar. Você tem isso aí no IBGE, na ANA, enfim, esses órgãos aí que monitoram. Então você consegue pegar isso da região que você vai trabalhar. Então essas curvas IDFs, elas são o quê? Você vai medir a precipitação, né? A precipitação e o tempo que dura essa chuva. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tem uma precipitação aqui de 60 milímetros por hora, com uma chuva que está durando 30 minutos, num tempo de retorno de 50 anos. Beleza? 50 anos. Então, vai ter várias curvas dessas. A gente vai chamar isso aí de curva IDF. Isso aqui vai ser um dado de entrada para você calcular o seu projeto. Você vai ter que definir qual é o seu tempo de retorno, né? Se é 200, 100, 50, 10 anos. Você que vai definir no seu projeto. Qual é o problema disso, né? Se você põe um tempo muito pequeno, você pode ter uma rede que seja mal dimensionada, não aguente as solicitações que vão ter lá. Agora, se você pega um tempo de retorno muito grande, às vezes você faz uma rede muito robusta, que você vai demorar a ter o uso dela por completo. Tá suave? Dá para compreender isso? Sim ou não? Assim. E professor, Vai. no caso, essa equação de chuvas intensas Hum. pode ser utilizado para algum outro projeto, por exemplo, construção de um aterro sanitário, Pode, é o mesmo. algum outro projeto do tipo? Pode? É o mesmo, é o mesmo. É o É o mesmo. Isso mesmo daqui praticamente? é o mesmo. Na verdade, isso aqui é só para Ah, saber quanto que chove num local. Então é a mesma entendi. coisa, não importa o que tem embaixo. Entendi. Então pode ser utilizado em outros projetos de infraestrutura, por exemplo. Usa, exatamente, você usa. Ah, Só que no de aterro sanitário, além da chuva, você tem que levar em consideração a parte da condutividade hidráulica do chorume, do resíduo, né? E o chorume que está percolando lá, entendeu? Aí beleza. tem essas coisas, tá bom? Aí lembra daquele coeficiente de runoff que eu falei lá no início? Então aqui tem um coeficiente de runoff para cada tipo de espaço, né? Ó, zona urbana, zona de uso múltiplo, residenciais, que é o nosso caso aqui, né? Por exemplo, loteamento. Tem que saber o que que você está construindo. Vai estar na zona urbana aqui, ó. Então, ó, é 0,75. Quer dizer que 25% infiltra e 75% escoa. Dá para compreender? Só não confunde esse C que está aqui em cima com esse C que está aqui embaixo.
tá bom? Esses C são parâmetros que vai ter aqui nas curvas, tá legal? Então, são parâmetros de ajuste aí da curva. Tá suave? Dá para compreender isso? Pessoal? Então, a gente vai ter alguns tipos de cálculo de vazão de sarjeta, né? Aí você vai ver como é que você quer calcular. Por exemplo, aqui tem uma sarjeta, vou fazê-la aqui, que ela tem uma inclinação diferente da rua, né? Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, que eu estou pintando, é a sarjeta. E nessa outra parte aqui que eu vou pintar é a rua. Então, digamos que você vai considerar como zona de contribuição aqui, ó, esse tamanho todo. Digamos que aqui tenha, sei lá, 50 centímetros. Beleza? 50 centímetros. Então, você concorda que você tem inclinações diferentes? Então, cada zona dessa aqui, você vai ter uma vazão. Então, repare, se eu mantiver essa inclinação aqui, ó, que está de azul, eu vou ter a vazão Q1. Beleza? Aí, bem aqui, ó, no encontro das duas inclinações, concorda que aqui é o ponto de encontro das duas inclinações? Sim ou não? Aqui tem uma outra área que já foi calculada aqui no Q1, você concorda? Vou chamar de Q2. Então, você concorda que Q2 está dentro do Q1? Sim ou não? Hein, pessoal? Tá dentro do Q1, do Q2 aí. Vou continuar, tá? Tá dentro do Q2, está dentro do Q1. E o Q3 é só essa outra região aqui. Então, o que interessa é a vazão total. A vazão total vai ser o quê? A vazão da região 1, menos a região 2, que eu mostrei aqui, mais a da região 3. Tá? Que está levando em conta essa parte de novo. Então, essa é a vazão que você vai usar. Aí você vai usar a equação de Isard, né? Que já te dei lá, que vai ser o método 1. Outro método é você usar a equação de Manning, que aí você separa em inclinações diferentes. Então, por exemplo, aqui tem uma sarjeta, você vai ter uma área 1, área 2, área 3. Aqui são tamanhos diferentes, né? Áreas diferentes, e você soma essas vazões. Então, você pode calcular por um dos dois métodos, a vazão de projeto, né? Vazão da sarjeta. Professor, Diga. lá naquele cálculo, tem se escolhe ou tem algum outro tipo que para poder determinar de qual cálculo é feito, qual equação é utilizada? Doutora, é o seguinte, você pode escolher qual que você quer, tá? A única coisa que muda, na verdade, a equação é a mesma. É que essa de Isard, ela é mais simplificada, que ela já levou em conta o raio hidráulico, a área molhada, tudo aí com base só na geometria. Enquanto que a de Manning você tem que calcular isso, mas no final vai dar a mesma coisa, tá? Então você pode escolher. Ok. Então como é que vai funcionar, gente? Lembra lá do L que eu mostrei lá, que era a contribuição do lote? Né? Então vai ter várias áreas de contribuição lá. Então você vai ter o A, que vai ser a área daquelas bacias, lembra lá que eu dividi assim as bacias? Aí você vai fazer um negócio daquele para cada lote, depois vai ter a área aqui de cada uma das bacias, né? Então, por exemplo, aqui vai ser o L, e digamos que tivesse uma boca de lobo aqui e uma boca de lobo aqui. E aqui vai ser o D, beleza? Então vai ser a zona aqui tal que está contribuindo. Bacana? Então essa área aqui, ó, é a área da bacia. Vai ser o D, que é o comprimento de crítico de sarjeta, vezes o L lá, que é do lote. Isso vai dar uma área, né? Lembra aquela área? Vezes a precipitação, lá, lembra lá que eu te falei no início? Isso aqui vai dar a vazão. Só que esse C aqui, ó, lembra que eu te falei lá do coeficiente de Hannoff? Dependendo do material, parte escoa e parte fica infiltrada, concorda? Então é multiplicado por esse C também, como se fosse o ajuste. Só me interessa o que vai escoar. Então, se escoa 100%, isso aqui seria 1. Se escorra só 75%, eu multiplico por 75%. Tá tranquilo? Dá para compreender isso?
Sim ou não? Hein, pessoal? Aí, ó, essa aqui vai ser a solicitação de projeto, vai ser a vazão que a sarjeta suporta. Então, o que você vai fazer? Você vai igualar essa equação com essa daqui de cima. Ou você determina o QJ, né? Determina o QJ, que é mais fácil, porque você vai ter a geometria da sarjeta, e substitui bem aqui no lugar desse Q. Depois de substituir isso, você vai encontrar o D, que é o comprimento crítico de sarjeta, que vai ser a distância entre uma boca de lobo e outra. Tá tranquilo? Dá para compreender? Sim ou não? Sim, pessoal. Sim. Tá bom. Então, ó, isso aqui vai ser o que vocês vão fazer, tá? O projeto que eu vou fazer, eu vou te dar um lote, né? Dar um loteamento, e vou precisar que você posicione as bocas de lobo. Então, você vai escolher um tipo de sarjeta, né? Por hora, você vai só posicionar, vai precisar de uma boca de lobo aqui, porque a área é tanto. Então, essa aqui vai ser a área de contribuição em função do limite, né? Que é o comprimento máximo que a sarjeta consegue conduzir aquela vazão de projeto, tá? Passou dali, eu tenho que mandar essa água para baixo, né? Engolir ela aqui com a boca de lobo. Beleza? Então, essa água vai ser engolida. Então, é isso que vocês vão fazer. Qual é o roteiro de projeto para dimensionamento? Primeiro, você vai escolher os meio-fios tipos lá, né? No catálogo do DENIT. Eu te trouxe um daqui, tu vai escolher um tipo de meio-fio para adotar um tipo de sarjeta. Assumir uma rugosidade da superfície de sarjeta, se vai ser de concreto, se vai ser tudo de asfalto, né? De asfalto. Aí tu faz isso. Ou usa um ponderado, que nem te mostrei no outro. Calcular a vazão da seção, né? O que é isso? A vazão da sarjeta. Aí tá, eu estou recomendando usar essa fórmula aqui porque ela é mais simplificada. Tranquilo? Você já usa ela direto. Para as diversas declividades. Declividade do quê? Lembra daquela situação lá? Que eu posso usar lá 3% da inclinação da via, mas se eu precisar de uma sarjeta maior, posso colocar até 20%. Então, você pode calcular com diferentes declividades para ver qual comprimento você vai conseguir. Porque não adianta você encontrar um comprimento, sei lá, de 1 quilômetro. Imagina que você encontra um comprimento de sarjeta de 1 quilômetro, mas o teu loteamento é de, sei lá, estou chutando, de 900 metros. Você concorda que você vai ter que colocar 900 metros, que é o tamanho de uma quadra? Dá para entender? Sim ou não? Ou então, por exemplo, que é 500 metros, tamanho de uma quadra. Então, vai ter que ser no mínimo 500 metros, no máximo, aliás. Então, não adianta você colocar inclinações muito grandes, tá? Então, isso aí quem vai delimitar é o teu projeto. Consegue compreender isso? Sim ou não? Calcular e encontrar a curva IDF. Lembra? Aquela curva IDF depende lá daqueles índices de pluviometria. Você vai ter o índice de pluviométrico que vai medir a inclinação da chuva, né? A inclinação da chuva já. O tempo de chuva. Adotar uma largura média da bacia, que é o L lá, né? Então você vai ter várias contribuições de lote, né? Cada lote vai contribuir de um jeito e você usa um comprimento médio, pode ser ponderado em relação à área que está dentro da bacia, beleza? Aqui, ó, estimar o coeficiente de Hanoff, né? Que é aquele Czinho. Tem aquela tabelinha lá que para a zona urbana é 0,75. Pode usar esse. Beleza? Calcular o comprimento crítico de sarjeta, que foi o que eu mostrei ainda há pouco. Esse seria o roteiro, que é o Dzinho. Aí aqui, adotar valores arredondados. Digamos que tu encontre um D, de teu 333,4 metros. Põe 330 ou 340 metros. Você vai adotar um valor inteiro aí, tá? Para efeito de projeto ser melhor. Calcular a área média, né, da microbacia. Isso daqui você encontra para calcular o D. Tá suave? Dá para entender aí o que tem que fazer? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim. Beleza. Então, ó, essa aula aí foi construída com as notas de aula do professor Rafael, lá da UFMT, e eu usei também esse livro aqui, ó, Drenagem Urbana, do Projeto Tradicional
a sustentabilidade, do Marcelo Gomes Miguel, Aline Pires Verol, eu acho, e o Oswaldo Moura Rezende. Beleza? Esses aí são os meus contatos. Parar aqui de gravar.